Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Mariana Xavier e esta é mais uma edição do programa OAB Nacional, edição especial de retrospectiva. Você, claro, é o nosso convidado. Já estamos no ar. No programa de hoje, nós vamos destacar alguns dos principais eventos da Escola Superior de Advocacia Nacional, realizados pelo canal da ESA Nacional no YouTube. Eu começo com o papel da advocacia no campo do direito dos desastres. Confira. Esse campo vem também crescendo no âmbito da advocacia brasileira, né? Por muito tempo, pensou-se que o Brasil estava imune a desastres naturais, né? Acho que era um discurso muito baseado numa posição privilegiada do país, seja em âmbito de furacões, né, de terremotos. Mas o Brasil, sim, passa e tem passado, né, passou e tem passado por fenômenos, seja da esfera hidrológica, fenômenos de ordem natural que geram desastres, e aqui é importante fazer a distinção. O desastre, ele consiste não só na perturbação da ordem natural, mas ele é a interação dessa perturbação com elementos sociais, né? Por isso que o direito tem um papel tão importante na regulação dos desastres. E aí a gente tem casos de desastres que envolvem questões naturais, mas a gente tem cada vez mais casos de desastre que envolvem questões de exploração econômica, de exploração minerária, contaminação por agrotóxicos, desastres geológicos, né? Então, a gente tem uma série de elementos que se interagem num aumento da ocorrência de desastres, né? Então, a gente tem visto que o direito tem um papel fundamental durante todo o ciclo, né? Dentro do nosso curso, a gente vai trabalhar a questão do ciclo dos desastres, e a gente tem visto que o direito não tem só um papel repressivo, né? De reparação na hora de lidar com um desastre que já aconteceu. Mas o direito também tem um papel preventivo muito forte. E é sobre isso que a gente quer dar ênfase, que muitas vezes os advogados têm uma posição e têm um papel ativo para prevenção de novos desastres. Eu acho que essa talvez seja a tônica, né, desse movimento mais recente que trabalha a questão dos desastres. E o Brasil vem dando exemplos magníficos de prevenção de desastres, tem ações ajuizadas em vários estados, a gente tem ações relacionadas a deslizamento de terra, prevenção de chuvas, enfim, tem uma série de mecanismos judiciais e não judiciais que podem ser, então, utilizados por advogados na prevenção ou na repressão de desastres. Infelizmente, a gente tem um cenário atual em que tem aumentado muito o número de desastres que acontecem, né? E entra nesse cenário a discussão sobre a autonomia desse ramo jurídico, e uma discussão que é importante por diversos motivos, tanto os operacionais, práticos, quanto motivos simbólicos, né? Em termos práticos, é muito importante a gente solidificar de antemão um arcabouço que seja claro e organizado, em relação ao qual diferentes atores, inclusive advogados, mas também pessoas atingidas e diferentes atores, possam recorrer em momentos de emergência para guiar as ações necessárias, possam também mobilizar em termos de prevenção, conforme já foi colocado. E por mais que o direito vá sendo influenciado, construído e alterado a cada novo marco fático, a cada novo desastre, trabalhar em cima desses aprendizados anteriores e organizar de uma forma que seja possível manusear com mais facilidade esses aprendizados é muito importante para aumentar a capacidade de reação, de resiliência, quando um eventual desastre venha a acontecer. E isso é especialmente importante também no campo da advocacia, porque, enfim, dada esse aumento, né, de ocorrência de desastres que a gente tem verificado no cenário atual, cada vez mais pessoas atingidas e têm sofrido as consequências desses cenários, e é importante que um advogado esteja preparado para lidar com esses contextos específicos. E sobre esse ponto do papel do advogado lidando com o cenário de desastres, eu acho que um ponto principal que eu gostaria de ressaltar aqui é a importância do advogado conseguir levar em consideração a questão da centralidade da pessoa atingida. A temática voltada à gestão jurídica 4.0 também foi tema de destaque da Escola Superior de Advocacia Nacional. Confira.
E uma das coisas que eu tenho observado muito, os maiores desafios que existem dentro do direito é justamente, né, a gestão. Num estudo recente que a gente fez pela B2L, a gente descobriu que apenas 58 mil advogados possuem, por exemplo, o PJ. Né? O advogado ele passa 5 anos estudando direito, especializando, fazendo pós, mas na hora de fazer a gestão do seu escritório, na hora de realmente estar organizando a estrutura do dia a dia do seu escritório, do seu negócio, entre aspas, né? Porque tem um caráter empresarial diferente, o escritório de advocacia, faz de uma maneira que é uma maneira não profissional. E isso impede o crescimento de você como advogado. Impede o crescimento de você, né, como profissional do direito. Então, nessa aula de hoje, a gente vai explicar um pouquinho o que está acontecendo, por que se chama de gestão jurídica 4.0, por que não 5.0, 6.0, né? A Apple já está em 13, né? Por que não criar um número aleatório aí? Isso é moda? É algo passageiro ou veio para ficar? Como se destacar nessa multidão? Né? Como que nós, advogados, podemos nos destacar diante de tanta gente fazendo exatamente a mesma coisa da qual nós fomos formados, né? Mas para mim, assim, eu acho que o grande ponto que você trouxe, e que eu acho que isso traz muito bem qual que é a essência do nosso curso e qual que é a mensagem que a gente quer passar, é que não se trata apenas de um método de trabalho, ou de uma ferramenta que você vai utilizar e que isso vai enfim, trazer um resultado exponencial para o seu escritório. Eu acho que a grande questão é justamente essa mudança cultural. Eu acho que você foi muito assertivo no que você falou, Daniel, de que ferramentas não são suficientes. Então, acho que o primeiro ponto que eu queria destacar aqui, deixar muito claro, até para alinhar as expectativas do que os alunos vão ter do nosso curso, é que a gente não vai... O nosso objetivo aqui não é passar um método, uma receita de bolo. Não é ensinar vocês um passo a passo do que vocês precisam fazer para ter sucesso no trabalho, para conseguir gerenciar todo esse caos que a gente vive, né? Todo esse cenário caótico que a gente vive, de uma maneira eficaz e produtiva. Eu acho que a mensagem que a gente quer passar aqui é: o que tem dentro desse curso são todas as ferramentas e o conhecimento necessário para a gente ter essa mudança cultural, para a gente mudar esse nosso modelo comportamental de como que a gente trabalha internamente dentro do escritório, como que a gente se relaciona com nossos pares, como que a gente se relaciona com nossos clientes. É esse modelo mental que eu acho que vai ser o principal e é o que a gente acaba batendo muito nessa tecla ao longo do curso, né? Então, de nada adianta, mais uma vez, utilizar ferramentas, processos, se a gente não tiver uma cultura forte. E não para por aí. Foi realizado também o seminário em comemoração ao mês da advocacia, voltado à digitalização da sociedade e o seu direito, com a participação do diretor-geral da ESA Nacional, Rony Duarte. Acompanhe. É fato que nós hoje atravessamos uma quadra desafiadora para a advocacia em diversas frentes, assim como para a sociedade, e a atualização tecnológica é uma realidade que se apresenta, e o aprofundamento, o conhecimento, a qualificação das advogadas e advogados de todo o Brasil na área do direito digital é um imperativo para que consigamos servir de maneira adequada e efetiva os interesses dos nossos constituintes e da sociedade em todas as suas nuances. E por esta razão, num momento de celebração, que é o mês da advocacia, o evento que o Conselho Federal realiza por intermédio da ESA Nacional, busca um debate, uma discussão com os maiores nomes do direito digital em nosso país, analisando, não é, as projeções dessas inovações no direito, não é, em todos os ramos, em todas as áreas, não é, de atuação. Uma discussão horizontalizada que começa hoje e se finda na próxima sexta-feira, numa prova do investimento e do compromisso do Conselho Federal da OAB com a qualificação e formação dos advogados.
Neste programa especial de retrospectiva dos eventos virtuais da ESA Nacional, a gente destaca ainda o bate-papo sobre a simplificação do compliance, uma transmissão com conteúdos atuais e de interesse prático para toda a advocacia. Compliance significa, esse termo, né, já começando a falar do termo em inglês, compliance significa cumprimento. E o que é esse cumprimento? É simplesmente cumprir as regras. Sim, a priori sim, mas é muito além disso. Existe um livro muito bom no Brasil sobre o compliance, que é um livro da Marcela Bloch, da professora Marcela Bloch, que explica a origem do departamento décadas atrás no setor financeiro. E falava justamente desse compliance regulatório, né? Começou daí, de cumprimento das regras regulatórias, principalmente no setor financeiro. Só que a sociedade foi ficando cada vez mais complexa, né? As relações sociais ficaram mais complexas e essa área e esse termo acabaram ganhando uma amplitude muito maior, uma abrangência muito maior. Então passou a abranger, por exemplo, fazer a coisa certa, em qualquer situação, com ou sem regulamentação dizendo o que é fazer a coisa certa. Então, por isso, muita gente chama em português de integridade. Aqui no Brasil, o tema ganhou muita notoriedade, logicamente, com as investigações da Lava Jato, e por isso no Brasil ficou mais conhecido com o viés de anticorrupção, né? Com a mitigação da área de compliance como uma área que mitiga riscos anticorrupção. Paralelamente também à Lava Jato, também houve a promulgação da lei anticorrupção, que trouxe uma série de obrigações, uma série de inovações, né, e obrigações para empresas e para pessoas físicas também. Então, por exemplo, a responsabilidade objetiva da empresa por atos que os seus funcionários ou representantes fazem. E multas que chegam a 20% de faturamento anual das empresas. Então, eu acho que esses dois eventos fizeram com que o compliance no Brasil fosse muito associado a combate à corrupção. E é isso. Mas não é só isso. E quando a gente vê a lei anticorrupção, ela traz uma das inovações é justamente o foco para a iniciativa privada, né? A gente começa, peraí, agora sim, porque faz parte, né? A gente não tem como combater a corrupção só com foco no funcionário público, né? Se existe alguém que é corrompido, tem alguém que corrompe, né? Então a gente precisa aí atuar nessas duas frentes. Então, e a Patrícia falou bem, né, essa grande inovação, justamente o foco para a iniciativa privada com a previsão de responsabilidade objetiva, ou seja, né, a gente está aqui no público de advogados, mas assim, independe da culpa, e por isso a importância dessa cultura de integridade que a Patrícia tanto falou. Ou seja, eu estou ali, né, trabalho na federação, qualquer pessoa que esteja ali falando em nome da federação, que pratique algum ato que possa gerar algum dano à administração pública nacional ou estrangeira, se comprovado esse nexo de causalidade entre o ato praticado, né, e o prejuízo gerado, isso já é suficiente para configurar a minha responsabilidade com base na lei anticorrupção. Então, isso foi uma inovação muito importante no combate à corrupção, que obviamente gerou uma preocupação muito grande por parte dos empresários, porque se não houver essa cultura, o risco é muito grande, mas não só em relação aos funcionários da empresa, mas também aos seus fornecedores. Por isso a importância dessa cultura, não só em relação ao board da empresa, né, aos funcionários, mas todos os stakeholders, principalmente, eu diria, os fornecedores, porque pode ser que aquele fornecedor, de alguma forma, se ele não souber as suas regras, né, se não ficar muito clara essa comunicação, essa transparência em relação ao que você espera dos seus fornecedores, você pode se ver envolvido em algum escândalo de corrupção. Ainda falando em aula aberta da pós-graduação em Advocacia Civil, a ESA Nacional também abordou o regime centralizado de execuções e os clubes de futebol. Confira. Prazer muito grande poder falar sobre direito desportivo e principalmente sobre essa lei, a 14.193, que traz uma série de novidades no âmbito do direito desportivo dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Então, Rafael, para quem não conhece, né, essa lei, que é uma lei muito recente, uma lei muito nova, está em vigor desde o dia 6 de agosto de 2021, portanto, menos de 2 meses, mas uma lei que já dá o que falar, tendo em vista que muitos têm sido ali os provimentos jurisdicionais, não é mesmo, para que o regime centralizado das execuções
seja concedido para os clubes. Então, é importante dizer, essa lei, ela tem um contexto amplo. Ela trata da sociedade anônima do futebol, mas também ela trata de métodos de governança, de administração das entidades de prática desportiva e também ela dispõe acerca do pagamento das dívidas de natureza trabalhista e natureza civil dos clubes. Portanto, não é uma lei que trata somente da sociedade anônima do futebol, de modo de transformação, de uma entidade associativa para uma sociedade empresarial. Essa lei, ela transcende a sociedade anônima do futebol. E sociedade anônima do futebol, que é uma realidade em muitos países. As principais ligas de futebol do mundo têm clubes na modalidade empresa, ou seja, não são associações civis sem fins lucrativos. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional, edição especial de retrospectiva. Não saia daí! Voltamos com mais um programa OAB Nacional, edição especial de retrospectiva, voltado aos principais eventos realizados pelo canal da ESA Nacional no YouTube. E eu começo este segundo bloco com um debate sobre os reflexos da pandemia nas relações familiares. Confira. Como comprovar uma separação de fatos, dentro dessa realidade? Professor Rony, realmente assim, há problemas que me parecem muito sérios no que tange à própria demonstração dessa hipótese. Por quê? Porque nós estamos acostumados, principalmente à luz até da doutrina, e até mesmo de alguns precedentes julgados de tribunais, que a separação de fato ela somente se caracteriza pelo afastamento do convívio sob a perspectiva de morarem sob o mesmo teto, É o que eu costumo dizer, a coabitação espacial, Ou seja, você não morar mais sob o mesmo teto do seu cônjuge, do seu companheiro, É essa a ideia, Mas, se nós analisarmos até sob a perspectiva até científica, e até extraindo a informação que decorre até do próprio sistema positivado, como o Código Civil, no seu artigo 1566, quando o Código diz que é dever, entre os deveres dos cônjuges está a vida em comum, essa expressão vida em comum, ela abrange não só a perspectiva dessa coabitação espacial, essa coabitação também física, no sentido do contato sexual entre os dois, como também a coabitação sob aspecto econômico, ou seja, a ideia de um ajudar o outro para a prosperidade econômica, para permitir que o outro possa subir na sua atividade profissional, na sua atividade empresarial, etc, etc. A partir do momento em que, na realidade, não há mais uma relação até mesmo afetiva, e algumas vezes até pode ter até ou não um contato sexual, mas não existe mais aquela ideia do projeto de família a dois, Aquilo que o artigo 1511 do Código Civil chama comunhão plena de vida. Essa expressão comunhão plena de vida é uma expressão que foi introduzida no Código Civil atual, que não existia no Código anterior, e que, na realidade, é uma cláusula geral, que não só se refere às pessoas casadas, mas principalmente às relações fundadas na ideia da conjugalidade em sentido amplo, não só casados, mas também companheiros. Ora, fica clara nessa hipótese quando não há mais essa ideia de uma comunhão plena de vida, porque de fato os desentendimentos, as brigas, a ideia, e em vários desses casos, até mais uma vez, baseado no material tecnológico que nós temos hoje, há relacionamentos afetivos e até sexuais que são hoje possíveis através de contato virtual. Então, muitos namoros, muitos contatos até de índole sexual, não necessariamente se estabelecem hoje através do contato físico, Então,
transportando esse raciocínio para esse casal que continua morando sob o mesmo teto e ainda dividindo, entre aspas, a mesma cama, na realidade essa é uma situação em que, em tese, é possível a configuração da separação de fato. Mudando de assunto, o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Alexandre Freitas Câmara, também participou de debates da ESA Nacional. Um deles abordou as modificações da competência absoluta. Eu queria, já antes de passar a palavra, já pedir, professor, a gente está aqui numa pós-graduação, a aula é aberta, muitos alunos ainda de graduação nos assistindo, né, que desse muito rapidamente aí algumas indicações básicas, né, do que é a competência absoluta, qual a diferenciação em relação à competência relativa, e já na sequência que nos esclarecesse se efetivamente não é possível a modificação da competência absoluta. A gente sabe que esse tema é extremamente discutido no âmbito das ações coletivas, né? Se é possível, quando é possível, se aplica também às demandas individuais, em quais condições, quais são os limites. A gente vai avançando aí para outros pontos. Quando a gente fala de competência, a gente está falando da determinação do juízo perante o qual um processo deve se desenvolver. Então, dizer que o juízo da primeira vara civil da comarca de Olinda, em Pernambuco, é competente para um determinado processo, significa dizer que se chegou à conclusão, pela análise de vários fatores, de que é naquele juízo que aquele processo deve tramitar. A competência, portanto, é o conjunto de limites que determinam a área de atuação de um determinado juízo. E sempre que um processo se instaura, é preciso atribuir este processo a um juízo de acordo com essa sua área delimitada de atuação. Eu, quando ministrava aula presencial, com quadro e giz, né, como faziam os fenícios, haverá aqui quem se lembre que houve um tempo na pré-história em que a gente dava aula com quadro, e eu não sou do tempo do quadro branco com pilô, eu sou do tempo do quadro verde com giz. O quadro verde que a gente chamava de quadro negro. Eu desenhava um quadrilátero no quadro, como essa janela aqui que eu apareço, e dizia, olha, esses são os limites da minha atuação, da atuação do órgão em que eu atuo. Processos que se encaixem dentro desses limites são processos que eu posso conduzir e julgar, porque são processos da competência desse órgão. Processos que estejam fora desses limites são processos que estão fora da minha área de atuação. E, portanto, processos para os quais o juízo em que eu atuo não tem competência. Então, sempre que um processo vai começar, é preciso determinar qual é o juízo competente. E isso é feito por uma série de critérios, basicamente critérios que estão estabelecidos em lei. A pessoa que é parte do processo. Por exemplo, um processo em que é parte a União, vai para a Justiça Federal. Um processo em que é parte o Estado, vai para um juízo da Fazenda Pública, uma vara da Fazenda Pública. E assim por diante. Pode ser não a pessoa, mas a matéria. Processos de família vão para os juízos especializados em direito de família. Processos empresariais vão, onde houver, claro, para os juízos especializados em direito empresarial. Pode ser o valor da causa. Causas contra a União, de uma pessoa física contra a União, até 60 salários mínimos, vão para os juizados da Fazenda Pública. Acima de 60 salários mínimos, vão para o juízo comum, juizado federal, juízo federal comum. Pode ser uma competência que estabelecida por critérios funcionais.
Quase chegando ao fim do programa de hoje, não poderíamos deixar de destacar ainda nesta edição a discussão dos horizontes para a aplicação das novas tecnologias no direito processual. Isso é uma preocupação que, obviamente, vai nos colocar em discussão em torno de uma série de outros conhecimentos que ultrapassam em muito o estudo do direito e que talvez digam respeito à necessidade de que o atual profissional da área do direito, em especial na posição de advogado, ele precisa cada vez mais estar atento a novos conteúdos, a novas perspectivas para que ele consiga hoje lidar com esse ambiente tão complexo que em alguma medida se estruturou, em especial e com destaque pela aceleração proveniente da Covid-19, com a aceleração indiscutível da própria utilização das novas tecnologias no âmbito do sistema de justiça como um todo. Ou seja, nós precisamos claramente perceber que nós estamos diante de uma grande modificação, de uma revolução, de uma virada em vários âmbitos, inclusive de uma virada tecnológica, que nos traz uma necessidade que nós tenhamos um novo olhar sobre a sociedade e sobre o próprio estudo e análise do direito processual e da prática da advocacia. Costuma-se dizer hoje no direito estrangeiro que nós caminhamos por uma advocacia aumentada por tecnologia. Ou seja, isso quer dizer que nós hoje temos que trabalhar cada vez mais com uma advocacia vocacionada àquilo que vem se chamando de advocacia data-driven, ou dirigida por dados. Dados extraídos dos ambientes digitais que podem nos oferecer conhecimento hábil a que nós possamos lidar com a nossa clientela de um novo modo. Primeiro, no que diz respeito a um aumento da produtividade e eficiência das nossas atividades, inclusive tornando cada vez mais evidente a necessidade que nós valhamos das novas tecnologias para que nós, inclusive, paremos de fazer atividades repetitivas, atividades que não exijam grande atividade intelectiva. A questão de que nós vamos nos valer das novas tecnologias e tratamento dos dados para a tomada das decisões, isso vai permitir, por exemplo, na advocacia, estabelecer, a partir de uma análise dos dados de processos judiciais e das próprias decisões dos juízes, qual vai ser o norte que nós devemos tomar numa advocacia estratégica, numa advocacy, até para a gente analisar com maior consistência o conjunto de precedentes do sistema, verificar quais são as tendências de julgamento de um magistrado, que a gente chama de análise preditiva, eu vou falar um pouco mais disso mais à frente, inclusive para que a gente extraia um ticket médio para se fazer e estabelecer uma política de acordos para as nossas clientelas, para a nossa atuação profissional. Isso vai, obviamente, permitir, inclusive, uma redução de custos na medida em que nós, no âmbito da advocacia, precisamos cada vez mais nos compreender como um ativo para os nossos clientes. Nós não podemos nos ver como um custo e nós precisamos, a todo momento, pensar em como nós vamos agregar para aquela atividade do nosso constituinte, do nosso cliente. E essa agregação de valor é essencial. Todos esses debates e tantos outros voltados à carreira jurídica, em especial à advocacia, você pode conferir no canal da ESA Nacional no YouTube. Basta acessar e ficar por dentro de tudo. Infelizmente, esse programa especial de retrospectiva chegou ao fim, mas a gente tem um novo encontro na semana que vem. Não perca!